Segundo Pedro, de Pedro para os cristãos judeus residentes na Ásia Menor, local em que foi escrito, cidade de Roma, data provável, 66 d.C. Palavra-chave: conhecimentos e heresias. Tema: advertência contra os falsos mestres e a apostasia vindoura. Versículos chaves: 1, 3, 4. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Capítulo 3, versículos 17 e 18. Vós, pois, amados, prevenidos, como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais das vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim como a segunda epístola a Timóteo é a carta de despedida do apóstolo Paulo, assim também a segunda carta de Pedro é como um testamento espiritual do apóstolo à igreja antes de sua morte. Capítulo 1, versículo 14. Pedro escreve com o propósito de deixar registrado e lembrar aos santos as coisas que iriam ocorrer antes do fim dos tempos, e as quais já tinham sido anteriormente ditas pelos profetas e pelo Senhor. Ele alerta os cristãos a permanecerem firmes na fé e não serem enganados pelos falsos mestres e profetas que surgiriam dentro da igreja com seus erros doutrinários e desvios de conduta. O apóstolo adverte a respeito de várias coisas terríveis que, em breve, iriam ocorrer no meio da cristandade. 1. Falsos profetas e mestres surgiriam dentro da igreja, introduzindo heresias terríveis e destruidoras. Capítulo 2, versículo 1. 2. Estes líderes seriam apóstatas, chegando ao ponto de renegar o próprio Senhor que os salvou. 2, 1. 3. O caminho da verdade seria infamado pelas práticas imorais de tais líderes. 2:2. 4. Esses falsos profetas, falando mentiras e movidos por cobiça, transformaria a fé em um negócio lucrativo e faria comércio dos cristãos. 2:3. Muitos seguiriam as práticas libertinas das tais mestres e andariam em imundas paixões. Capítulo 2, versículos 2 e 10. Os cristãos dos últimos dias seriam rebeldes, atrevidos, difamadores, lascivos e avarentos. Capítulos 2, versículos 10 e 14. Vários homens escarnecedores zombariam do ensino sobre a segunda vinda do Senhor Jesus. Capítulo 3, versículos 3 e 4. O objetivo de Pedro é prevenir os cristãos a se desviarem desses erros e a continuarem crescendo mais e mais no conhecimento de Cristo. A carta começa e termina com essa exortação. Capítulo 1, versículo 2, 3, 5 e 8. Capítulo 3, versículo 18. E em todas as demais virtudes cristãs. Capítulo 1, versículos 3 ao 11. Pois o verdadeiro conhecimento do santo é o melhor antídoto contra os falsos ensinos e uma vida de piedade prática.
a maior arma contra o comportamento pecaminoso. O crescimento no conhecimento de Deus e nas virtudes cristãs deveria ser diligentemente buscado pelos cristãos de tal forma a irem acrescentando qualidades espirituais à fé inicial, pois somente assim eles poderiam enfrentar os perigos à frente e não descaírem de sua firmeza cristã. Fé, mais virtude, mais conhecimento, domínio próprio, mais perseverança, mais piedade, mais fraternidade, mais amor. Capítulo 1, versículos 5 e 7. Em outras palavras, se não quisermos retroceder, precisamos sempre prosseguir crescendo. Capítulo 1, versículos 10 e 11. A partir da fé inicial, que é o fundamento, até o amor, que é a consumação do caráter cristão. A segunda epístola de Pedro tem um propósito bem diferente da primeira. A primeira foi escrita para trazer esperança, a segunda para advertir. Na primeira, o inimigo é a perseguição externa, o sofrimento. Na segunda, o inimigo é a corrupção interna, falsos mestres e os seus ensinos errôneos. Podemos, portanto, extrair uma lição importante das duas cartas de Pedro. Se Satanás não consegue destruir a igreja por fora, através de violência e morte, tema de 1 Pedro, ele então tentará destruí-la por dentro, semeando erros de doutrina e de conduta, tema de 2 Pedro. Na segunda carta, o apóstolo retrata a iniquidade dos últimos dias e o juízo de Deus que virá sobre todo o mundo, mas também nos assegura a respeito dos recursos que já nos foram dados por Deus, para que vivamos uma vida santa e frutífera. Capítulo 1, versículos do 1 ao 11. A epístola termina refutando um dos mais terríveis ensinamentos dos falsos mestres, a saber que a vinda do Senhor era uma fábula, pois muito tempo já se havia passado desde a sua ascensão. Porém, Pedro nos diz que o tempo de Deus é diferente do nosso, 3:8, e que o aparente atraso de Deus, na verdade, é fruto da sua bondade e misericórdia, para que haja oportunidade de arrependimento e ninguém venha perecer. 3:9. Ele afirma que a vinda do Senhor é certa, que Deus julgará o mundo destruindo-o com fogo. Capítulo 3, 7 e 10. E após isso, criará novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. 3:13. O apóstolo também aconselha que todos estejam aguardando este grande dia de Deus. 3:12. Em paz e santidade. 3:14. Algo que aprendemos nesta carta é que o falso ensino tem como consequência uma conduta corrompida, ou seja, a heresia invariavelmente conduzem uma vida imoral. Em resumo, os 3 propósitos de Pedro a escrever esta epístola são: 1. Estimular o contínuo crescimento espiritual. 2. Alertar e combater os falsos ensinos e práticas pecaminosas. 3. Exortar os cristãos pacientemente a aguardarem a vinda do Senhor. Baseado em 2 Pedro 2:1, os destinatários são os mesmos da primeira epístola. A Ásia Menor se refere a uma região que englobava as 5 províncias romanas citadas por Pedro em sua primeira epístola 1:1. Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. O local em que essa epístola foi redigida não é conhecido, porém vários eruditos creem que ela foi escrita em Roma, pois Pedro morreu nessa cidade em 1:14 e ele disse que estava prestes a morrer. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois o teu reino, o poder, a honra e a glória, para todo sempre. Amém. Que a paz de Deus esteja com todos vocês.